Hoje é meu aniversário. Estou de parabéns. Yeah. Muitos dizem por aí que a vida acaba aos 30. Não sei porquê, mas costumam dizer. Outros vão dizer que se sentem fracassados, porque não tem isso, não tem aquilo aos 30 anos. E 30 anos é a idade do sucesso. Então já era para eu estar muito bem sucedida e não me sentindo uma fracassada. Existem muitas coisas que se falam por aí quando chegam aos 30 anos ou 30 a mais. Mas, se tudo isso é verdade ou não, eu não sei. Mas, de uma coisa eu sei, que aos 30 anos você já tem aí uma pequena bagagem e alguns aprendizados que você pode estar compartilhando e passando para outras pessoas, outras mulheres. Isso é bem verdade, porque a gente não pode estar acumulando dinheiro, acumulando isso ou aquilo, mas aprendizado, alguns arrependimentos, que faz parte da vida, isso a gente tem. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo, porque hoje é o meu aniversário, isso mesmo, quando esse vídeo for no ar, será o meu aniversário, 30 de agosto. E eu decidi trazer algumas lições aqui para a gente dar aqui uma conversada, aquela conversa mesmo de amiga para amiga. Por isso que eu já te convido a pegar seu cafezinho, o meu tá aqui, ó, para o nosso dedinho de prosa, que hoje é sobre algumas lições aí para a gente estar compartilhando e aprendendo umas com as outras. Vamos lá? Oi, 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 meus amores, bem-vindos para mais um vídeo do canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Adla Sandla e aqui é o seu ponto de encontro para aquele dedinho de prosa na companhia de um bom café para você viver bem e melhor. Bom, vamos aqui logo para nossas lições. E veja bem, eu não estou aqui para ser guru de ninguém, muito menos trazer aqui papo de coach para você, tá? Não é nada disso, mas é alguns aprendizados que a gente vai percebendo ao longo da vida aí e que faz parte a gente compartilhar. Pode ser que te inspire, ajude você a refletir um pouco aí sobre a sua vida. Talvez você seja mais nova que eu, talvez você seja mais velha que eu ou da mesma idade. A gente vai aí trocando figurinhas, tá bom? Olha, a nossa primeira lição aqui que eu venho percebendo é que a gente não tem que se deixar levar nem pelas críticas e nem pelos elogios, porque tanto um lado quanto o outro pode ir te moldando de uma forma muito sutil sem você perceber. E a gente vai acreditando no que as pessoas falam pra gente. Às vezes pode ser verdade, pode ser, mas às vezes pode ser mentira. E isso vai fazendo uma leve baguncinha na nossa cabeça. Teve uma época, na minha infância para a adolescência, eu acho que a frase que eu mais ouvi na minha vida é o seguinte: você é muito madura para a sua idade. Nossa, como você é madura. Nossa, você nem aparenta a idade que você tem, porque você é tão madura. Eu ouvi isso por muito tempo. E isso foi me moldando de uma forma que chegou uma época onde eu achava que eu já estava de boa, eu não precisava aprender nada. E o meu ego foi ficando inflamado um pouquinho, sabe? Foi inflando, enfim. Foi ficando, né? Estufadinha assim, achando que eu não tinha que aprender mais nada, né? Porque eu era uma mulher madura. Nossa, Deus. Quando eu olho para trás, eu com 20, meus 20 e poucos anos, minha gente, pelo amor de Deus, que madura o quê? E hoje, com 30 anos, eu tenho tanta coisa ainda para aprender, sabe? Mas é só para mostrar para vocês que essa questão de elogio e também de crítica, elas às vezes batem muito forte em nós. Então a gente precisa, ó, ficar aqui no equilíbrio para a gente não se deixar levar nem por uma coisa e nem por outra. A segunda lição aqui é sobre casa. A sua casa não te define. Seja ela do que for. Se ela tem muito móveis, se ela não tem, se ela é uma mansão, se ela é uma casinha pequena, não importa de que jeito seja a sua casa, ela não te define. Isso aqui é muito voltado para mulheres que são muito apegadas, às vezes, à questão de casa, porque quer mostrar para os outros o quanto que ela é uma boa dona de casa, ou uma boa esposa, e a casa tem que estar sempre impecável, aquele negócio todo, aquela mania de limpeza, aquele perfeccionismo, sabe? Então, uma coisa que eu aprendi depois que eu passei a ser dona de casa, nem da minha própria casa, é que a minha casa ela não me define, ela não define quem eu sou enquanto mulher, que eu não preciso ter que ficar limpando a casa o dia todo, falando para todo mundo, nossa, como eu tô ocupada, nossa, como eu tô cansada, nossa, como a minha casa, demanda, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, para provar alguma coisa ou para mostrar que eu sou uma boa dona de casa ou que eu sou uma boa esposa, né, para quem é mãe, para mostrar que sou uma boa mãe.
Isso não importa, a tua casa não te define. E com o tempo eu fui aprendendo isso, porque no início eu não entendia, eu achava que eu tinha que estar ali, que não tinha que estar nada fora do lugar. E hoje eu tenho uma percepção muito diferente, entendendo que a casa ela não te define e a casa ela é apenas um material onde você faz a manutenção. Não é para você ser escrava dela, entende? Ela está ali para te servir, não você servir a casa nesse sentido. Então, a sua casa não te define, porque, ai, não tem tal decoração que na casa de fulana tem. Ai, mas é porque a minha casa não tem isso, não tem aquilo. Vai dizer que eu sou assim, que eu sou assado. Assim como se você passar uma semana ou um dia que você não deu para limpar realmente a sua casa como você gostaria, não significa que você seja uma mulher preguiçosa ou desleixada só porque você passou um dia sem limpar a sua casa, tá bom? Então a tua casa não te define. A nossa terceira lição é sobre sedentarismo. Não normalize o sedentarismo na sua vida. Não normalize o não fazer nenhum tipo de atividade física. Dos meus maiores arrependimentos hoje, eu posso dizer para você, é ele não ter cuidado da minha saúde antes, ele ter parado. Porque quando eu era mais nova, eu me movimentava muito a respeito de exercício físico e chegou uma época onde eu realmente, o sedentarismo me tomou e eu fiquei e não me importei mais com isso. E com essas questões, a conta foi chegando até que um dia eu tive que acordar, porque senão qualquer hora eu ia ter que estar aí tratando alguma doença, sabe? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque quando a gente fala de sedentarismo, quando a gente fala de você fazer uma atividade física, eu não estou falando aqui de um corpo, eu não estou falando aqui de uma estética, eu não estou falando que você tem que ficar aí, o corpo malhado, igual de fulana, de ciclana, não tem nada a ver com isso. A estética, ela é uma consequência que se chega na medida que você vai se movimentando, mas eu estou falando de saúde. Existem muitas mulheres doentes porque estão sedentárias, porque cuida de tudo, de todos e não cuidam de si mesmas, sabe? Você não vai ser menos mulher, menos esposa, menos mãe, menos qualquer coisa cuidando de você. Não. Eu sei que a vida é corrida, eu sei que grande parte das mulheres vive uma correria assim absurda no dia a dia, com trabalho, com casa, com isso, com aquilo, mas dá para você encaixar, nem que sejam uns 5 minutinhos do seu dia. Tem exercício de 5 minutos, onde você queima bastante calorias, onde você se movimenta, onde você mostra para o seu corpo que você tá viva, tá? Então, assim, não deixe o sedentarismo acabar com a sua vida e nem com a sua saúde. Agora, saindo um pouco dessa questão de saúde física e também ajuda na questão mental, que é você não ficar no sedentarismo, vamos para a nossa quarta lição, que é sobre vida financeira. Nosso Deus, as mulheres hoje são as mais endividadas, por incrível que pareça, porque as mulheres acabam gastando mais. E a indústria, o mercado em todos os sentidos, que não é bobo nem nada, a maioria das publicidades é para quê? É para o público feminino. Para quem é? Para o público feminino. Nós somos mais emocionais, nós somos mais impulsivas às vezes em comprar, entende? Evidentemente, nós temos mais um pouquinho de gasto do que os homens, é verdade, nós temos mais coisas para tratar, para cuidar, entende? Isso aí não dá nem para a gente estar discutindo muito. Eu estou falando de mulheres onde se atolam em dívidas sem a menor necessidade para comprar um monte de besteira, porque não tem educação financeira, porque não pensa no futuro, pensa que vai ter aquele serviço para sempre, pensa que vai ser nova para sempre, e não vai ser. Você precisa pensar um pouquinho lá na frente. Não estou falando que você fica ansiosa e doida, meu Deus, não é isso, mas a gente precisa ter pelo menos um mínimo, o básico de educação financeira possível para a gente não ficar comprando coisas desnecessárias, que não faz o menor sentido no dia a dia, sabe? Compre as suas coisinhas que você precisa, sabe? Mas procure também tirar uma parte para guardar, fazer uma poupança, uma reserva, não sei, mas não fique aí achando que cartão de crédito é seu amiguinho. Não fique aí pensando que blogueira, influencer, são seus amigos, porque não são, tá? Ai, mas é porque a minha blogueira favorita. Não importa se é sua blogueira favorita. Acompanhe, mas você não precisa comprar tudo que a sua blogueira favorita passa ou fala. Entende? Porque essas publicidades
elas vêm muito forte em nós. E se você ficar acompanhando isso aí diariamente, você em algum momento você vai acabar comprando. Eu conheço muitas mulheres que estão com o nome sujo, que estão numa situação assim, tentando correr atrás do prejuízo, porque achou que a vida era só comprar bolsinhas e blusinhas e não sei o que. Não, minha gente, a vida da mulher não se resume a isso, tá? Invista em coisas realmente que vale a pena para você e pare de ficar comprando esse monte de burundanga aí que no fim só vai acabar com o seu dinheiro. A nossa quinta lição é sobre casamento. Não compare o seu casamento. O que tem de mulher comparando o casamento, comparando o marido, ai porque o marido da blogueira, eu tô falando muito de internet, gente, porque eu vejo muitas pessoas, a gente hoje fica muito na internet, então eu vejo muitas pessoas fazendo esse tipo de comparação com o que elas veem nas redes sociais, entende? No dia a dia também, mas nas redes sociais é um pouco mais forte, por isso que eu estou frisando isso aqui. Então, eu vejo muitas mulheres comparando, o marido, porque o marido de fulana faz isso, porque o marido de ciclana faz aquilo, porque o casamento de fulana tem não sei o quê. Quem que te garante que tem? Quem foi que te disse que tem? A pessoa ela vai mostrar o que ela quer mostrar. Ninguém vai mostrar lá uma briga, uma discussão, o dia que você não tá afim, o dia que você nem fala com o outro direito. Ninguém vai ficar mostrando esse tipo de coisa, entende? Assim também, de você ficar acompanhando pessoas que ficam com discursos muito de verdades absolutas sobre casamento. Ai, mas se seu marido não faz isso, eu não sei se vocês já viram esses tipos de vídeo. Ai, se seu marido não faz isso, é porque ele não te ama. Se seu marido não faz isso, é porque, ai, olha, abre seu olho, né? Então fica inculcando essas coisas. Aí daqui a pouco você tá lá comparando o seu casamento, o seu marido, com o que você ouviu na internet ou com o que você viu, e você pode jogar pelo ralo um casamento bom, um homem bom, uma relação boa que você está tendo ali, que você está construindo, porque você achou que fulana tinha razão, porque realmente, entendeu? E aí você traz problemas inexistentes para dentro do seu casamento. Então, muito cuidado com isso aqui. Não compare. A comparação, ela é inimiga da gratidão, sabe? A comparação, ela acaba com a gente, ó, e aos pouquinhos. Então, assim, não faça isso nem com você, nem com seu marido, sabe? Nem com a relação que você está construindo. Sexta lição, não perca tempo. Pare de perder tempo com bobagem, com fofoca, com disse-me-disse. Ai, porque fulano falou isso, porque fulano falou aquilo. E aí você quer saber da vida de todo mundo, do que fulano fez, do que fulano não fez. Pessoas que nem sabem quem você é, que não faz a mínima ideia de quem você seja. Você tá lá procurando, ai meu Deus, ai, deixa eu ver os stories aqui, sei lá, deixa eu ver, da Virgínia. Cara, pelo amor de Deus. Aí você passa o dia todo vendo story dos filhos, da blogueira, de não sei o que, ai, por que isso, por que aquilo, ai, fulano. Não, minha gente, pare de perder tempo com essas bobagens, tá? Pare de perder tempo com coisas que não acrescentam nada em sua vida. Eu não estou falando que você não pode ver um entretenimento, que você não pode ver uma coisa engraçada, que você não pode assistir uma coisa que não é útil, digamos assim, durante o dia, que a gente não vive só de coisas que são úteis, a gente de vez em quando quer rir, quer assistir uma coisa boba mesmo, faz parte. Eu estou falando de você perder todo o seu dia, praticamente grande parte do seu dia, acompanhando pessoas, coisas que não fazem o menor sentido na sua vida, e no fim do dia você se pergunta: o que foi que eu fiz? Ah, eu não fiz nada hoje. Poxa, eu não fiz aquilo. Ah, eu não fui fazer um exercício físico. Poxa, eu não li. Aí lá na frente você vai olhar: meu Deus, como eu perdi tempo. Tem um vídeo aqui no canal que eu gravei lá, acho que no início do ano, nem lembro mais, sobre algumas coisas que você vai se arrepender quando completar 30 anos. Eu vou deixar ele no final desse vídeo para você ir lá assistir. Então, assim, muito cuidado, sabe? E se você tá aí perdendo tempo, olhe, observe como tá a sua vida, o seu dia a dia. Se você não tá perdendo tempo com pensamentos ruins, com pessoas que já não fazem parte da sua vida, com coisas que já te aconteceram, mas já passou e você continua aí remoendo e guardando, e mágoa, e raiva, sabe? Nada disso te pertence e nada disso vai te levar para frente. Então, assim, muito cuidado com esse ponto aqui, tá bom? Sétima lição: você não é especial. Quanto mais cedo a gente entende isso, melhor a gente vive. Eu lembro que quando eu estava saindo da adolescência para a fase adulta, eu passei muito por isso, de me sentir muito assim, não especial. Porque eu sempre fui rodeada muito de pessoas, de coleguinhas, muito tranquila.
Quando chegou uma fase que eu vi outras meninas, colegas, se destacando, entre aspas, ali, mais do que eu, ou sei lá, tendo uma atenção ali que antes era mais pra mim, eu me sentia um pouco mal e eu ficava, nossa, ai, não sou mais tão especial. E é um choque, porque você começa a se frustrar ao ponto de entender assim, nossa, eu não sou tão especial assim, não. E não é só sobre ser especial, é a gente entender que cada um tem o seu brilho, cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu lugar, entende? E de entender que o mundo não nos deve nada, Deus não nos deve nada, a vida não deve nada pra gente. Porque esse negócio de que da gente se sentir muito especial é muito prejudicial. A gente fica achando que o mundo precisa fazer tal coisa para mim. Ai, porque as pessoas precisam se render a tal coisa. Não, as pessoas não são obrigadas a gostar de você. As pessoas não são obrigadas a fazer tudo que você quer, entende? As pessoas não são obrigadas a falar tudo que você quer ouvir. E vai ter momentos que outras pessoas vão serem mais especiais que você, e tá tudo bem. Porque existem pessoas que ficam com essa síndrome do protagonismo, sabe? O tempo todo, quer ser o protagonista, quer ser especial. Ai, porque ninguém lembra de mim. Ai, porque ninguém gosta de mim. Não, às vezes as pessoas só estão vivendo a vida delas, as pessoas nem estão lembrando de você. E às vezes a pessoa fica naquele negócio, ai, fulano. Não, gente. Quanto mais você entende isso, melhor você vive. Você é especial para sua mãe, você é especial para seu pai. E olhe lá, que ainda tem uns pais aí que só Jesus na causa. Mas, quanto mais cedo você entender isso, você vai se frustrar menos e você vai entender melhor que tá tudo bem. Vai ter pessoas que vai te gostar muito de você, vai ter pessoas que não vai gostar, assim como você também. Tem pessoas que são especiais para você, tem pessoas que não estão. E assim a gente vai seguindo a vida. Já emendando nesse você não é especial, inclusive, se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like e também o seu comentário. Nós vamos para a nossa oitava lição, que é, às vezes o problema não é o outro, e sim você. Tá aqui uma lição e uma verdade que demorou para eu cair a fichinha. Eu tinha muito problema com isso, porque eu olhava muito para os outros. E eu vim percebendo ao longo do tempo o quanto que eu era problemática em algumas coisas, o quanto que eu precisava melhorar em muitos aspectos. Lembra que eu falei no tópico da questão do amadurecimento, que as pessoas ficavam dizendo que eu era muito madura, pipipipopopó, e eu cresci muito com esse negócio. Chegou uma hora que eu achei que eu era madura de tudo da situação, que eu não precisava melhorar nada. Isso aqui contribuiu muito para que eu não visse também que às vezes o erro estava em mim. Então eu olhava muito para os outros, apontava muito o erro dos outros, no sentido de, não, fulano está errada, eu não estou errada. Dentro do meu casamento, principalmente, isso ficou mais escancarado. Muitas vezes eu só apontava o dedo para o meu marido, não, porque você que fez, eu não, porque eu pensava comigo, eu sou madura aqui, eu não tenho esse negócio comigo não, você tá entendendo? Então, às vezes a gente precisa parar um pouquinho para pensar, deixar a gente parar de pensar que a gente é especial e refletir um pouco, fazer uma autoavaliação e entendermos o quanto que a gente tem problema e que a gente precisa melhorar. E que não, nem sempre o problema vai estar no outro. Eu posso até afirmar que na maioria das vezes tem um probleminha em nós também. É porque a gente quer muito transferir responsabilidades, a gente quer muito transferir as questões. Então a gente fala pro outro, não, você aí não, você que fez, você que... Entende? Sendo que a gente também erra e a gente tem muita coisinha para ser resolvida, sabe? Então, assim, para pensar aí se às vezes o problema não está em você. Nona lição: seja menos ingênua e romântica com a vida. Isso aqui vale muito para nós quando nós somos muito novas, porque a gente acha que a vida às vezes é uma cor de rosa, né? A gente sonha com isso, com aquilo. Aí quando você chega numa certa idade, vou usar aqui os 30 anos, né? Você olha e você fala, rapaz, como eu era ingênua, sabe? Como eu era romântica com as coisas. E veja, eu não estou falando que você tem que deixar de ser romântica se você tem um pouco de romantismo aí em você. Você não tem que deixar de demonstrar amor, você não tem que deixar de ser bondoso. Não estou falando nada disso, tá? Eu estou falando da gente romantizar demais a vida,
como se não houvesse problema. E quando tem problema, a gente se frustra de uma forma que às vezes a gente não consegue se levantar. Ou então demora muito para a gente se levantar. Sem contar que isso aqui vale até para meninas, adolescentes, meninas que estão aí começando a vida, né? Mulheres que estão iniciando sua vida, às vezes amorosa, às vezes no trabalho, em qualquer coisa, e vai toda serelepe, achando que, ai, que lindo, é um príncipe e tal, tudo mais, e age muito com emoção, com ingenuidade, e não para um pouco para ter um pouco mais de racionalidade. Sem contar que quando a gente está nessa fase da adolescência ali e tal, a gente acha que a gente sabe tudo. Ah, eu sei tudo, entendeu? Eu não preciso de conselho, eu não preciso de nada. E eu vou te dizer, precisa sim. E vai chegar uma hora que você vai sentir falta, talvez, dos conselhos de sua mãe ou de alguém assim mais velho. Se você é uma adolescente e está aí me assistindo. Então, muito cuidado, sabe, com isso. E não romantize demais a vida. Nada, nem casamento, nem amizade, nada. E não seja tão ingênua com as coisas, com as pessoas, com os seus relacionamentos. Coloca os pezinhos no chão, na realidade. Seja assim você, seja romântico e tal, mas na medida certa, sabe? Equilíbrio. 10ª lição. Aprenda a colocar limites. Se tem uma coisa que a gente demora nessa vida, é a colocar limites, é a nos impor, sabe? De dizer, olha, eu não gosto disso, eu não aceito isso. A gente tem muita dificuldade. O brasileiro em si, culturalmente falando, nós temos muita dificuldade de dizer não, apenas não. Nós damos justificativas, nós falamos, e às vezes a pessoa que tem uma facilidade em dizer não, ela é tida até como grossa, entende? Ela é tida como, ah, não, fulano é muito grossa, fulano não sei o quê, mas não é assim. Para você colocar limites, você não precisa ser uma pessoa mal educada, você não precisa ser grossa, mas você precisa aprender a colocar limites, porque senão as pessoas vão passar por cima de você, entende? E não existe, gente, na vida precisa de limites, tudo na vida precisa de limites, porque se ultrapassa, vira bagunça, você tá entendendo? Eu tive muita dificuldade por muito tempo em dizer não. Eu sempre fui uma pessoa que tinha dificuldade de dizer não, porque eu achava que eu ia magoar a outra pessoa, principalmente de pessoas próximas. Eu não conseguia dizer não se eu não pudesse fazer um favor, porque mesmo que eu nem conseguisse fazer direito, mas eu dizia sim porque eu ficava com medo de magoar, eu queria agradar todo mundo o tempo todo. Isso é até ruim. Eu achava que a pessoa ia ficar chateada comigo, eu poderia perder aquela pessoa. E, nossa, eu pensava tanta coisa. Até que chegou um ponto que eu falei assim, não, se eu não aprender a colocar limites, quem é que vai colocar? Isso aqui não está me fazendo bem. Então, é um processo, não é fácil. No início você tem muita dificuldade, mas quanto mais cedo você consegue entender isso aqui e aplicar, você vai viver melhor. Vai ser bom para você e vai ser bom para as pessoas também ao seu redor. Lembre-se, você é um ser humano, você não é uma máquina, você não é de ferro para ter que dar conta de tudo e de todos na hora que quiser, entende? E sem contar que isso é ruim porque tem pessoas que querem se aproveitar também da sua bondade, entende? Por isso que é necessário a gente colocar limites, porque tem pessoas que não têm limites, e se ela encontra você que não saiba colocar limites, já era, ela vai fazer de você gato e sapato. Então, muito cuidado, aprenda a colocar limites. Bom, essas foram as nossas lições. Eu espero que tenha feito sentido na sua vida. Se fez, deixa aqui nos comentários alguma lição, alguma coisa que eu não falei, ou comentar alguma dessas lições aí, tá bom? Que eu vou gostar muito de saber a sua opinião. E viva os nossos 30 anos, as mulheres aí 30 mais. E lembre-se, a vida não acaba aos 30, ela só está começando. Grande beijo, Deus te abençoe, tchau!